Um texto escrito por mim, falando sobre fé e religião. Gostaria de compartilhar com você a minha visão sobre esse assunto. E se você gostar, não esquece de compartilhar. Fé e religião não são a mesma coisa. A religião são as regras, tradições e caminhos criados pelo homem para se aproximar de Deus. A fé é a confiança inabalável que Deus está com você, mesmo quando tudo ao seu redor diz que não. A religião pode te apresentar a Ele, mas é a fé que te conecta e te mantém de pé. A religião te ensina sobre Deus, mas é a fé que te faz conhecê-lo pessoalmente. Não basta seguir rituais, você precisa confiar. Não basta frequentar templos, você precisa se relacionar. Deus não quer apenas práticas, Ele quer seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11.6. Que hoje você escolha viver a fé que transforma, não apenas a religião que te informa. A religião fala sobre Deus, a fé caminha com Ele. Muito profundo, né? E a minha visão sobre fé e religião, e quando eu falo Deus, você pode sentir que eu estou falando com você se você é de qualquer religião. Porque o que eu quero trazer para você é que, independente do que você acredita, o que move a sua vida é a fé. E é a gente passar a respeitar a fé do outro e cuidar da nossa que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, quanto mais consciente você se torna, mais respeito também você tem pela fé do outro. Eu não quero saber qual é a tua religião, mas conta pra mim o que você tem feito, como você tem servido. Profundo? Como você tem servido àquilo que você acredita? Eu não sei se você assistiu o meu vídeo, mas eu fiz um vídeo falando exatamente a visão que eu tenho do que Deus é. Porque eu vejo que hoje eu realmente sou livre de religião. Eu não tenho nenhuma religião. Eu poderia dizer que a minha religião é o amor. E a única regra que o amor tem é ame incondicionalmente, independente da situação. Independente do que o outro fez. Independente. Ame, ame, ame. E a lei do amor é uma lei que, quando você aprende o que é a lei do amor, você se torna o puro amor. Porque você ama as pessoas e você se ama exatamente como você é. E aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e muitas pessoas perguntam e pensam que eu sou evangélica. Na verdade, eu prego o evangelho. Eu amo a Bíblia. A Bíblia, ela me dá muitas direções e muita sabedoria, né? Então, se você quer a Deus, peça, que Ele te dará em abundância. E isso é uma das coisas que eu peço muito para Deus. Então, para que você entenda que a sua fé é você entender que Deus está com você e que você não precisa de nada, nem de ninguém. Você só precisa acreditar. E assim, uma das coisas que eu percebo, independente da tua religião, tu acredita em Deus de alguma forma. Porque é algo natural pra gente, né? Acreditar por conta da nossa fé. Porque em algum momento a gente acreditou com fé, a gente conectou com essa energia. Porque, como eu falei, Deus é uma frequência. E é a frequência do amor, é a frequência do perdão. É a frequência de você olhar para o outro e não julgar. Olhar para o outro e entender, olhar para o outro. E a psicanálise traz muito isso, né? Você olhar para o outro com mais amor e mais acolhimento. Não com um olhar de julgamento. Você se compadecer com o que o outro está passando, mesmo quando o outro está sendo grosso com você, mesmo quando o outro te feriu de alguma forma, porque você sabe
que o outro fez o melhor que ele poderia. E a fé é você acreditar que tudo que está acontecendo é como precisa acontecer, que se pudesse ter acontecido melhor, teria acontecido, mas aconteceu como precisava. Porque a nossa consciência, para ela expandir, para que a gente saia do lugar, saia da zona de conforto, né, e vá para o conflito, a gente precisa viver situações que convida a gente a sair do lugar. Mas aí existem muitas pessoas que não estão dando o próximo passo, não estão indo para o próximo nível. Sabe por quê? Porque elas param na metade do caminho. Porque a conexão com Deus, quanto mais você se permite se render, você precisa se render. E se render para o que você é de verdade. Você se aceitar por inteiro. E você perceber aonde você está errando. E eu poderia dizer que conexão com qualquer espiritualidade é autoconhecimento. Quanto mais você se ama, quanto mais você se aceita, quanto mais você se transforma, quanto mais você olha para o que você precisa transformar em você. Porque não é o mundo que vai mudar, é você que vai. Eu falo por experiência própria. Não é o mundo que muda, é você que muda a forma de olhar o mundo. E isso tudo na base da fé. E você começa a perceber que o dia mais importante da sua vida é o hoje. Porque hoje você tem o poder de transformar. Tudo aquilo que você viu já foi, já não é mais. E você é o que você está vendo aqui agora. Quem você é com a consciência de hoje. Não de coisas que foram lá atrás, do passado. O passado só serve como uma consulta. O que você aprendeu? Se você está vivendo situações parecidas no presente, é porque lá no passado você não soube lidar com isso e está voltando agora para você poder lidar. E a gente começar a entender que tudo que está acontecendo é exatamente como precisa acontecer para a gente aprender o que a gente ainda não sabe. E sempre vamos saber mais sobre nós mesmos. Porque enquanto você está olhando para fora, você está olhando a vida das pessoas, você está olhando o mundo fora e você não está olhando para dentro, transformando dentro, você não vai conseguir evoluir e sair do lugar. E aí eu quero trazer uma reflexão. E a gente precisa se abrir para novas visões, para o que nós somos por inteiro e por completo. E para a gente acessar isso, a gente precisa entender e ser cada vez mais independente e saber a mensagem que Jesus veio trazer para a gente sobre liberdade é que ele mostrou que ele tem contato direto com Deus. Então você não precisa de outras pessoas, só que se você quiser, é uma escolha sua. Olha que legal. Vou dar um exemplo. Jéssica, mas eu gosto da religião, eu gosto eu gosto de frequentar o templo, eu gosto de frequentar a gira, eu gosto de frequentar os cultos, eu gosto de frequentar isso. É uma escolha. E aí, só que você não está exercendo religião. Você está exercendo sua fé, porque você acredita naquilo que você está vivenciando, porque aquilo está dentro de você. Não é o ritual que faz, é o que está dentro de você. Como que você tem entregado o seu coração para Deus, para Jesus, para o seu orixá? Porque no final das contas, tudo te leva a Deus. Tudo te leva a Deus. Deus é a energia criadora, aquela energia que quando você acessa dentro de você, você consegue perceber que você vive a vida que você veio para viver aqui, que é uma vida de paz e de prosperidade. E engana-se muito quem pensa que vida de paz e prosperidade significa vou ficar com a minha conta cheia do dinheiro e ninguém mais vai me perturbar. Não, não é isso. Sinto lhe decepcionar. Lhe trago frustrações. Prosperidade não significa o quanto você tem na conta, mas sim na capacidade que você tem de construir aquilo que você deseja. O quanto você está disposto a construir a riqueza que você deseja com o suor do seu trabalho. Porque não adianta você falar, vou ficar rico fazendo as mesmas coisas num trabalho de CLT, onde você não muda o seu padrão de pensamento, sempre a mesma vida, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Não. Padrões precisam ser quebrados. Entendeu? E aí sim, quando você começa a entender que você está aqui para você prosperar, você precisa quebrar os padrões.
precisa quebrar tudo aquilo que você acreditava como real e começar a criar a nova vida. Ah, Jéssica, mas é muito fácil você falar isso, porque sua vida deve ser muito maravilhosa. Não, todo mundo passou dificuldade, eu já falei das minhas aqui. E eu descobri que é na força do meu braço. Eu tenho o poder e a habilidade de vender qualquer coisa, eu vendo o que eu quiser. Hoje eu aprendi a vender o que é meu. Eu vendo o meu livro, eu vendo o meu serviço, eu vendo minha consultoria. Eu me vendo, eu vendo a minha imagem. Então eu aprendi a vender e eu vendo aquilo que vai me dar retorno. E aí você precisa começar a entender que você vai precisar começar a pensar em venda se você quer crescer na sua vida, se você quer viver as bênçãos de Deus. E você vai precisar exercer a sua fé, porque a fé é você acreditar naquilo que você não pode ver. E você tem que acreditar que existe uma vida perfeita para você, uma vida de paz, de prosperidade, de abundância, mas para isso acontecer você vai precisar se dedicar ao autoconhecimento. Que difícil. Isso é muito difícil. Porque a gente tem que olhar para dentro. E enquanto as pessoas ficarem olhando para fora, vai existir guerra. Mas quando a gente começa a olhar para dentro, começa a existir uma egrégora de paz e amor. Porque ninguém mais consegue me tirar do sério, ninguém mais me ofende. Ninguém mais tira minha paz, porque a paz é minha e eu permaneço com ela. Quem estabelece a paz dentro de mim sou eu. Então, o paraíso só é manifestado do lado de fora quando você consegue fazer com que dentro de você se torne um paraíso. Por isso que é tão importante a gente cuidar da saúde mental, porque realmente, quanto mais eu estudo, mais percebo que as pessoas acabam sendo muito manipuladas pela sua fé, né, pelo aquilo que ela acredita. E aí, se você ficar preso nesse mundo e você não buscar a sua fé independente, aquilo que existe dentro de você, você vai estar sempre escravo de alguma coisa. E hoje eu até falei isso nos meus stories, eu estou me libertando de tudo aquilo que me prende, né? Então, tudo aquilo que eu acho que me faz escrava, eu me liberto. E que essa reflexão de hoje, essa mensagem de fé, essa mensagem é do meu coração para o seu. Eu quero que você entenda que é da minha alma para a sua. Para que você desperte, para que você olhe com mais amor para o autoconhecimento. Autoconhecimento é você enxergar quem você é. E aqui você vai ver bastante conteúdo sobre isso. Eu sempre falo sobre isso. E, inclusive, vou criar uma aula sobre isso, falando como que você pode se conhecer mais. Mas o meu livro, Reflexões Diárias que Transformam Vida, ele ensina para você, né, exatamente sobre isso. Você precisa começar a refletir sobre a vida, porque de repente você não esteja tão certa, tão certo quanto você pensava. Então o livro, ele traz para você como base. Reflexões Diárias que Transformam Vida, ele foi criado com o objetivo de você desenvolver autoconhecimento e desenvolver inteligência emocional. Porque depois que você aprende a parar para refletir, silenciar mediante as emoções afloradas, é o melhor caminho. E não é que você vai silenciar e matar o outro com silêncio. Não, você vai silenciar e vai refletir para que quando você esteja mais calma, você consiga ir lá conversar com essa pessoa sem que você ofenda. E é isso, sem que você ofenda. Aí, como eu falei, eu peço, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para lidar com essa situação. Eu peço a Deus, o Criador, a sabedoria. Esse Criador, ele está dentro de mim. Não existe separação, mas ele precisa que eu me comunique, que eu declare que eu quero sabedoria para lidar com essa situação. É necessário, quando a gente entende o poder das nossas palavras, a gente começa, quando eu falo oração, oração é uma afirmação, é você declarar para o universo que você já está manifestando aquilo dali que você deseja. Por isso que o meu forte é a afirmação. Tudo que eu criei na minha vida foi através de afirmações, declarações, orações. Por isso que eu coloco o devocional diariamente aqui, com reflexões que te conectam com Deus, não é sobre religião, reflexões que te conectam com Deus. Existiu maiores filósofos do que os discípulos, até mesmo Jesus?
dedicaram as suas vidas às escritas. Como que eu não vou honrar esses homens, né, que viveram aqui, que escreveram assim como eu faço hoje, escrevo? Então, a gente honrar tudo o que a gente vive. E vou pedir para você me honrar nesse vídeo, você deixando o seu like e você comentando, né, qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso, compartilha comigo. Eu quero saber que o vídeo que eu estou colocando aqui, nós estamos interagindo, estamos trocando energia. Você troca energia comigo? O quanto eu já transformei a sua vida com todo o meu conteúdo? Compartilha comigo. É importante a gente saber, porque afinal de contas, às vezes o milagre está acontecendo e a gente nem está sabendo, porque as pessoas não compartilham. Então é necessário que você compartilhe o milagre, principalmente como uma forma de gratidão também, tá bom? Então aprenda a ser grato por tudo aquilo que acontece na sua vida, porque às vezes Deus te deu uma benção pequena, você não soube agradecer. Então, se você não é fiel no pouco, tu não vai ser no muito, nunca será colocado sobre o muito. Então, o caminho para você encontrar bênçãos na sua vida é o caminho da gratidão. Isso também é uma das coisas que eu falo muito por aqui, tá? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que essa reflexão tenha tocado no seu coração, trazido para você o entendimento de que a fé é algo que vem de dentro, é o que move, é o que cria, é o que materializa, é você visualizar, né? E a religião são regras, são ensinamentos, e cada religião tem a sua, e não existe a religião certa, né? Não existe, porque não, Deus está em todas as religiões, tá bom? Se você não concorda com isso, tudo bem, é o seu ponto de vista, esse é o meu. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com você, tá bom? Beijos de luz, sextou, tá? E compartilha esse vídeo. E se você quiser adquirir o meu livro, o link tá na bio.